Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É um prazer contar com a sua participação em mais um estudo da série Prescrições para os Problemas da Vida. Hoje veremos qual é a prescrição que a palavra de Deus oferece para se obter paz. O texto base de hoje é o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Você vai se interessar muito pelo que Paulo tem a dizer depois que aprender mais sobre a vida dele. Talvez você não se interesse pelo conselho de alguém que sempre teve uma vida tranquila, mas vai se impressionar com as palavras de Paulo depois que souber tudo pelo que ele passou e ainda assim ter paz. Ele diz: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Esse é o texto de 2 Coríntios capítulo 11, que mostra apenas um exemplo de tudo que Paulo enfrentou. Ele passou tudo isso e ainda experimentou paz interior. A paz de Deus que excede todo o entendimento é uma paz sobrenatural. Paulo pôde escrever aos Filipenses sobre a alegria que sentia no seu coração e também sobre a paz. Paulo escreveu esta carta de agradecimento aos Filipenses, de onde tiramos a prescrição para a paz. Para sobreviver na prisão daqueles dias, o prisioneiro dependia da ajuda das pessoas de fora. A carta que ele escreveu foi para agradecer a encomenda que a igreja lhe mandara através de Epafrodito. Ao falar sobre a paz que tinha, Paulo disse assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual foi o segredo que Paulo aprendeu? E quem o ensinou a adaptar-se a toda e qualquer situação? Quer dizer, então, que a paz pode ser aprendida? Outro fator muito importante que deve ser considerado é o relacionamento. O apóstolo Paulo tinha um relacionamento com Cristo ressurreto. Esta era a explicação de Paulo para esta força dinâmica em sua vida. Ao escrever aos Gálatas, Paulo contou que passou 3 anos com Jesus Cristo no deserto da Arábia. Depois de 3 anos, subia a Jerusalém. Alguns dizem que podem ter sido 14 anos, mas ninguém pode afirmar categoricamente quantos anos Paulo passou no deserto. O certo é que foram no mínimo 3 anos. Paulo afirmou que no deserto da Arábia, o Cristo que ele havia conhecido na estrada de Damasco o ensinou muitas coisas. Paulo acrescentou: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Temos que decidir qual será a nossa opinião a respeito de Paulo. Ou ele era um mentiroso, ou realmente foi instruído por Jesus. Os apóstolos ofereceram seu apoio a Paulo e confirmaram que realmente ele tinha sido treinado por Jesus. Ao falar sobre esta paz, vemos que a vida de Paulo batia com tudo que foi falado em Mateus 6 sobre os valores de Jesus.
Paulo confessou os valores de Jesus na sua vida. Mais do que isso, Paulo tinha comunhão íntima com Jesus a ponto de afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso ele estava pronto para enfrentar qualquer situação. Paulo tinha um relacionamento com Cristo vivo e ressurreto e presumia que aqueles para quem estava escrevendo também tinham este relacionamento com Cristo vivo e ressurreto. Por isso acho que não é o mais apropriado tirar sua prescrição para a paz e esperar que os incrédulos a apliquem. Na vida de Paulo, a comunhão com Cristo ocupava o primeiro lugar, e desta forma ele praticava a prescrição para a paz. É importante perceber um detalhe pessoal em todo esse discurso. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo orou assim, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Isso tem a ver com o relacionamento com o Cristo que vive em nós, nos dando esta paz. Mas também existe um fator condicionador. Existem condições para essa paz, mesmo para alguém que tem um relacionamento com o próprio Senhor da paz. Existem condições, e se você as satisfizer, você terá paz. Esta paz é sobrenatural e não tem nada a ver com as circunstâncias que enfrentamos. É pouco provável que você enfrente as mesmas circunstâncias que Paulo, mas mesmo sob as circunstâncias que você enfrenta hoje, você pode ter paz. Para isso, você deverá atentar para algumas coisas. Você precisará parar e atender algumas condições. Vamos ver. Tem um texto que diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Essa é a condição. Manter a mente em Deus e confiar nele. Se você confiar em Deus sempre, você sempre terá paz. Se a confiança vacilar, a paz também vai vacilar. Se a confiança tiver seus altos e baixos, a paz terá os seus altos e baixos. Depois de ouvirmos tudo isso, vamos ver mais detalhadamente o que o capítulo 4 de Filipenses tem a nos dizer sobre a prescrição para a paz. De acordo com Paulo, a primeira condição é não se preocupar com nada. Não é incrível? Jesus falou a mesma coisa em Mateus capítulo 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Paulo e Jesus falam sobre não se preocupar, mas nenhum falou que não existe com o que se preocupar. Eles disseram para não nos preocuparmos porque a preocupação não ajuda em nada, é contraproducente e não leva a lugar nenhum. A ansiedade não ajuda a resolver nenhum problema. Outra coisa que aprendemos é que devemos orar sobre tudo. É fácil falar, não se preocupe. Mas que atitude deve ser tomada? Sabe que Paulo diz? Não se preocupe com nada, mas ore a respeito de tudo. Se você está orando, talvez seja sinal de que esteja com problemas. E suas orações podem resultar em um livramento de Deus para essa determinada situação. Paulo passou por vários livramentos. Ele pediu que os filipenses orassem para que ele saísse da prisão, e ele saiu. Mas Paulo também sabia que nem sempre Deus nos livra dos problemas. Ele tinha um espinho na carne e por 3 vezes pediu que Deus tirasse aquilo da sua vida. Sabe, Paulo foi um homem que viu pessoas serem curadas milagrosamente e mortos ressuscitarem. Mas quando ele pediu a Deus que resolvesse o seu problema de saúde, Deus disse, não, 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 não e não. 3 vezes Deus falou não. Mas daria a ele a graça para passar por aquilo. E foi isso que aconteceu, e Paulo ainda se gloriava naquela situação, porque ele viu o poder de Cristo na sua vida. Paulo sabia que a preocupação é contraproducente, mas que a oração é produtiva. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo também concordou com o ensino de Jesus e sobre como ter paz. Jesus disse que nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, de acordo com a perspectiva que temos da vida. Você está lembrado? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Paulo fala a mesma coisa em relação aos pensamentos e diz que devemos vigiá-los, cuidar deles como um pastor. Devemos pastorear nossos pensamentos.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para algumas pessoas, Paulo estava parafraseando Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ei, o que significa ter sua mente firmada em Deus? Que tal pensar nos atributos de Deus? Quais atributos? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Tenho certeza que quando Paulo compartilhou essa condição para ter paz, ele não deu apenas uma prescrição para a paz, mas também uma prescrição para a sanidade. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso, acorrentado entre 2 soldados, sem qualquer privacidade. E para manter sua sanidade sob essas circunstâncias, Paulo pensava em tudo que era verdadeiro, nobre, correto, puro e de boa fama. Segundo Paulo, se você pensar dessa forma, a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Agora, preste atenção nesse versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo se colocou como exemplo e diz que se fizermos o que ele ensinou, o Deus da paz estará conosco. O que devemos fazer para manter ou obter a paz no meio de uma situação difícil? Faça conforme Jesus e Paulo ensinaram. Não se preocupe. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo que o preocupa será acrescentado. Em outras palavras, não se preocupe com coisas pequenas. Pense nas coisas grandes, na sua vida com Deus, o seu rei. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar que Ele mostre o que é certo, e se você fizer o que é certo, então Deus vai acrescentar à sua vida todas essas coisas boas, certas, que têm sido motivo de preocupação para você. O salmista nos dá o mesmo conselho. No meio da noite, ele estava perturbado, mas buscou a Deus e ofereceu sacrifícios de justiça a Ele. Por isso o salmista diz: Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe, não existe nada mais bonito do que confiar em Deus e descansar nele. Deus te abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.